Eu sei que você se sente o cocô do cavalo do bandido depois de tomar um porre. E eu falo isso porque era exatamente assim que eu me sentia. Por isso eu resolvi criar esse vídeo para eu mostrar para vocês o que acontece com a sua vida quando você decide finalmente parar de beber. Bom, galera, meu nome é Nicole Mariá e eu falo sobre vida saudável no meu Instagram. E eu também ajudo pessoas a combater a depressão todos os dias. Como eu venho de um grande histórico de muita bebedeira, bom, eu nem queria chegar nesse ponto, mas o meu apelido era Nigole. Sim, isso mesmo, porque meu nome é Nicole. A gente tá aqui pra falar sobre a realidade nua e crua. Não vou ficar aqui, sabe, fazendo de conta que tudo isso é fácil. Não é fácil, mas a gente precisa realmente dar esse passo quando a gente quer começar a aproveitar a vida. Por mais que você vá escutar de todo mundo quando você parar de beber, que você não está aproveitando a vida. Mas no meu caso, o que me fez realmente tomar essa decisão de parar de beber? A real é que eu já tava de saco cheio de ficar, sabe, antes de dormir com a cama girando, e quando eu acordava, eu ficava com um chicotinho mental dando nas minhas costas, assim, ó, porque eu ficava me lembrando de tudo que eu falei, sentindo vergonha alheia de mim mesma, e isso tudo me incomodava demais. Quando eu comecei com os hábitos saudáveis, eu sabia que eu tava tão empolgada com aquilo, que eu me toquei, eu falei, cara, eu acho que eu consigo tirar. E o mais legal é que tudo começou, sabe, com uma pequena ideinha, sabe aquela sementinha que a gente planta na nossa cabeça, a pulga atrás da orelha que você fica quando você desconfia que você poderia fazer algo diferente. Mas existem alguns obstáculos que a gente enfrenta quando nós tomamos essa decisão. Por exemplo, toda a nossa família bebe, os nossos amigos são bezerros, e você vai se perceber ficando meio sozinho ou meio sozinha. Saiba que essa fase ela é completamente essencial, porque para você encontrar uma nova tribo que gosta das mesmas coisas que você está começando a se interessar, bom, você vai precisar sair daquele ambiente para encontrar um ambiente novo. E essa transição pode ser meio chata, pode ser uma transição que é meio solitária, mas eu tô aqui pra te dizer o quanto isso vale a pena, porque, galera, não tem preço você acordar sem dor de cabeça, sem ressaca física e moral, e principalmente você se tornar alguém que você pode realmente confiar. E eu falo isso, família, porque é o que aconteceu com a minha vida. Eu precisava mesmo abandonar os meus vícios e eu tinha vários. McDonald's era um deles. Eu era fumante compulsiva e eu bebia todo final de semana. Então parecia que na verdade eu estava vivendo pelo final de semana. Era tudo que eu conseguia pensar. Quando dava na sexta eu já estava me coçando, quando dava no sábado eu estava no meu segundo rolê e no domingo, se eu não tivesse no terceiro rolê, eu estava numa ressaca braba. E aí eu perdi o meu final de semana e eu não conseguia fazer nada por mim, seja planos profissionais, ir atrás dos seus sonhos, começar a se exercitar, enfim, mudar a sua realidade, porque a gente pode transformar a nossa vida, só que tudo isso vai precisar de um primeiro passo, e normalmente ele é um passo bem pequenininho, ao contrário do que a gente pensa que para transformar a nossa vida a gente precisaria mudar do avesso, do dia para noite. Mas vamos falar sobre a parte prática. Você vai virar a chata? Sim, você vai virar a chata. E eu não era chata só por causa de bebida, mas eu também era chata por causa de comida. Porque no meu processo de cura, quando eu realmente comecei, gente, a olhar para dentro e a perceber aonde que estavam os meus padrões destrutivos, as minhas compulsões, tanto de bebida alcoólica quanto compulsões alimentares, eu percebi que eu precisaria cortar alguns maus pela raiz. E isso envolvia, é claro, negar algumas coisas que me ofereciam. E as pessoas, elas não aceitam. Elas falam, por que não bebe? Toma um golinho. Por que não come esse pedaço de bolo? Não tem nada de mal em comer um pedaço de bolo, gente. Mas no meu processo, naquela fase inicial que eu estava iniciando minha reeducação alimentar, eu realmente precisei tirar algumas coisas hiperpalatáveis que não me permitiam apreciar uma fruta, para ser sincera. Porque como que a manga vai competir com uma fatia de bolo? Eu não sei. Talvez um bolo de manga. Mas aí você vai perceber que você vai precisar realmente trocar de ambiente. E quando você é iniciante, isso pode não ser tão fácil. Mas família, pega a visão. Eu me tornei aquela amiga que se você convidar para ir correr no lago, eu vou. Se você me convidar para ir treinar, eu vou mais feliz ainda. E principalmente, gente, se vocês me convidarem para fazer coisas que envolvem ser feitas durante o dia. Porque me chamar para ir no bar, eu não vou querer. E aí tudo bem, porque eu me torno uma amiga
que realmente pode ser convidada para as coisas, só não para todas as coisas. E tudo bem, você não precisa agradar os outros e viver para agradar. Isso, na verdade, é uma forma de prisão. Então eu acredito que o pulo do gato aqui tá em realmente você não ligar em dizer não. Começa a exercitar o seu não. Quando alguém te oferecer uma coisa, só fala, não, obrigado. Por quê? Porque eu não bebo mais. Não curto mais beber. Agora eu tô numa nova fase. São várias coisas que podem ser ditas. E pensa bem, você fica totalmente ofendido quando alguém diz não pra você? Ou você é uma pessoa que só fala, tá bom, não ligo. Quando alguém diz não, a gente aceita. Mas por que pra nós é tão difícil dizer não? É justamente por causa dessa obsessão de agradar os outros. E eu percebo que eu sou muito mais inspiradora para as pessoas quando eu tenho coragem de me impor. E isso é muito massa, porque de repente você vai perceber que outras pessoas que estão com esse desejo interno, porque é aquele chamado que fica lá atrás, sabe, na sua alma, dizendo para de beber ou para de fumar. Para de fazer isso com você. A gente fica escutando o tempo todo que você precisa aproveitar a sua vida, que você precisa se divertir, quando na verdade essas coisas elas não são divertimento e elas não ajudam o seu corpo, nem o seu espírito, nem a sua alma, nem o seu conhecimento de vida. Enfim, a gente fica tentando se iludir que essas coisas são para bem, quando na verdade elas são autodestrutivas. Mas aí você pode me perguntar, Ni, mas cara, você não bebe mais nada? A real é que, gente, quando eu tô num churrasco com a minha mãe, e somente com ela, porque ela é uma pessoa que, enfim, é uma pessoa que eu brindaria a vida. Eu vou lá e tomo um copo de cerveja. Mas, gente, sabe o que é um copo? Eu não tomo uma garrafa. Existe uma diferença, sabe? Quando você tá tomando porque você acha gostoso. Eu realmente gosto de cerveja. E pra mim, há sacrifício em tirar essas coisas que eu precisei remover da minha vida? Sim, gente, teve um grande sacrifício inicial, porque o meu corpo me pedia, ele queria, e o nosso cérebro é completamente mimado. Só que quando você controla esse monstrinho interno, ele começa a perder força. Então, quando eu vou tomar esse copo, meu Deus, eu saboreio ele e eu não sinto vontade de beber mais. Porque o que o meu corpo quer, na verdade, é beber água, porque é o que ele tá acostumado, é o que ele precisa. E tudo que para o nosso corpo é acostumado, tudo que é costume se torna prazeroso. Então, quando você está colocando na sua rotina mais frutas, mais legumes, mais água, mais exercício físico, essas coisas no começo podem parecer muito difíceis, mas com o tempo seu corpo vai acostumar e aí você experimenta tirar isso dele. Ele não vai aceitar. Ele vai reclamar. Então vocês percebem como o nosso corpo pode ficar viciado em coisa boa ou viciado em coisa ruim, mas é a gente que determina isso com aquilo que a gente dá pra ele. E infelizmente o padrão da sociedade é viciar o corpo com coisas ruins. Então são químicas as quais ele tá recebendo o tempo todo, que na verdade não são nada naturais. E isso afasta a gente da nossa própria essência. Então eu percebi que todas as vezes que eu me aproximo daquilo que é natural e da natureza, eu me reconecto com a minha essência. E todas as vezes que eu me afasto, eu percebo aquele sentimento de vazio cada vez mais forte, e é esse vazio que faz com que a gente coma compulsivamente, com que a gente beba compulsivamente ou que a gente fume, enfim, todas essas coisas que fazem com que o nosso corpo adoeça. Então um vídeo sobre isso, galera, eu quero trazer para vocês um panorama do que é uma vida sem a bebida alcoólica. Eu posso dizer para vocês que há sim um universo maravilhoso à sua espera, basta você tomar essa decisão, e eu recomendo para vocês começarem de repente com 2 semanas sem álcool, daí vai para 3, e vocês vão começar a realmente perceber como que é a sua disposição na hora de acordar, porque sério, galera, quem para de beber dorme melhor, tem mais disposição física, consegue se exercitar, enfim, são várias coisas que melhoram, inclusive a aparência do nosso rosto, né? Eu vejo muito isso, que a gente fica mais jovem quando a gente não tá bebendo. E eu quero dizer pra vocês que eu voltei ativa aqui no canal, eu vou trazer mais conteúdo sobre o processo de cura, sobre esses hábitos que resgatam todos os dias, porque eu sou o resultado desse conjunto. Não é uma coisa que eu faço ou 2 coisas que eu faço que me trazem essa transformação diária. Na verdade, é um grande conjunto e que ele faz todo sentido. Tem que fazer sentido, inclusive, para a alma, porque as mudanças elas dão certo quando a gente realmente
realmente aceita elas na nossa vida. Lembra de fazer a sua inscrição aqui no canal, isso é muito importante. Curte o vídeo para eu saber que você gostou e depois me deixa um comentário aqui caso você tenha alguma coisa para contribuir, ou melhor, me contar sobre a sua história, se você tá bebendo, se você parou, enfim, eu adoro saber isso porque essa é a forma que a gente encontrou de fortalecer a nossa comunidade. Toda vez que a gente compartilha, a gente também se cura. Um abraço e até mais!